Vou começar cantando hoje. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, quem nunca, né? Cara, esse vídeo de hoje vai dar o que falar, mas vamos lá. Pessoal, e se você soubesse que você está perdendo o maior tempão da sua vida se debatendo em um ciclo repetitivo de propósito e que alguma força que vem de dentro de você, que você cria, te mantém parado num estágio da tua vida há muito tempo, talvez desde a sua adolescência, e você não tenha noção disso. Gente, eu tô falando do que hoje eu vou usar como meu embasamento no estudo que eu preparei sobre o divórcio energético. É legal eu estar falando isso hoje, porque assim, eu vou apresentar para vocês o que, quando eu vi, eu falei, não, eu estou parada nesse degrau, e aí eu vou passar para vocês e vocês vão se identificando para ver aonde você se encontra. Eu tive acesso a uma informação que existiu nos anos 50 um psicólogo que chamava Abraham Maslow. E ele apresentou uma pirâmide de necessidades humanas, onde ele explicava quais são os degraus que um ser humano ele realiza para que se obtenha determinados estilos de vida, para que se obtenha determinadas conquistas na vida, da maturidade das pessoas, enfim. Essa pirâmide de necessidades humanas, ela foi assim divulgada, e muita gente utiliza ela ainda na ciência, na matemática, na geografia, nos estudos sociais, pelo governo, pelos políticos e, imagina, pela mídia. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente fica parado em um desses degraus. E muitas vezes nós completamos a nossa jornada e vamos para outra dimensão após a nossa morte, nosso desencarne, sem sequer, você imagina o tanto de gente que desencarnou sem sequer saber que essa pirâmide existia e tampouco em que degrau da existência que essas pessoas se encontravam, ou, né, a partir de agora você não tem mais como dizer que você não sabe, porque eu tô gravando e tô deixando aqui para você. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, essa é a pirâmide de Maslow. Então, ele dividiu a pirâmide de Maslow em cinco degrauzinhos. E aí ele repartiu esses degrauzinhos em necessidades básicas, necessidades psicológicas e necessidades de autoaceitação, onde é o topo, né, do que o ser humano pode atingir, que é a questão da autorrealização, o auto supremo, quando o indivíduo pode chegar. Né, isso independente de que estágio da vida, qual é a idade, enfim. Mas todos nós iríamos passar por cada degrau que ele tá propondo aqui. Então vamos lá. Aí você, é legal a gente estar falando isso, porque daí você vai se identificando aonde você está, em qual degrau você já esteve ou está, né? Porque, segundo ele, se você não resolve um degrau, você não consegue pular para o próximo degrau. Né? E aí você estaciona num nível da tua vida e às vezes fica nesse nível por anos, por falta de informação. Mas vamos lá, gente, essa informação está sendo bastante divulgada e difundida. Então, eu estou fazendo a minha parte, porque essa é a base do meu estudo, do qual eu me proponho com o estudo do divórcio energético. Mas vamos chegar lá. Vamos voltar. Então, o primeiro degrau da escala de Maslow seria as necessidades fisiológicas, que é de alimentação, todo mundo precisa se alimentar, né? Dormir, né, no caso repouso, e moradia, ter onde morar. Então essa necessidade até meio que instintiva, né? Como se nós fôssemos e somos mesmos animais, né? Racionais. Em segundo plano, segundo degrau, seria a questão da segurança. A segurança do corpo, né? De ter um emprego, de recursos, da moralidade básica, né? Da saúde e da propriedade. Ou seja, eu preciso estar seguro. Sabendo que se eu saio para trabalhar, eu tenho um lugar para voltar, para me abrigar, enfim, para cuidar dos meus filhos, enfim. Essa seria o segundo degrau da escala de Maslow. Aí ele sobe para um terceiro degrau, que já entraria nas necessidades psicológicas, né? Então, o terceiro degrau, e segundo das psicológicas, seria a questão do amor, que seria relacionamento, amizade, família e intimidade sexual. Vai ver onde você está nesse degrau, nesses degraus. Aí, então, no quarto degrau seria a questão da estima, que seria a autoestima, a confiança, a conquista, respeito aos outros e respeito dos outros. Né? São duas coisas distintas, mas enfim. Essa seria, então, a questão das necessidades psicológicas, que seria a estima, e do amor, que seria dos relacionamentos. E o quinto degrau dele seria, então, a realização pessoal. O que seria? Seria o ápice da moralidade, da criatividade, da solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos, ou seja, você abre a tua mente quando você chega no último degrau de Maslow. Você abre a tua mente, você passa a ser uma pessoa de bem, uma pessoa que não prejudica as outras pessoas, que não tem preconceitos, que é uma pessoa que aceita tudo e todos. Enfim, essa é uma necessidade de autoaceitação. Tá? Então seria a realização, as necessidades de autorrealização. E esse seria o ápice
da pirâmide de Maslow. Bom, agora eu gostaria de apresentar uma outra pirâmide, que é baseada na pirâmide de Maslow, mas de uma forma mais holística. O que é holística? Holística é quando você tem uma forma de ver global, ou seja, você analisa todos os aspectos do ser humano e das coisas do universo. Então isso é holismo. Holismo é você ter esse olhar amplo e geral sobre tudo e todos. Né? Isso é essa outra pirâmide que agora vou te apresentar, que foi inclusive elaborada em cima da pirâmide de Maslow, apresentada pelo professor Hélio Couto, né, que é a pessoa que estudou e ele é empírico em todas as questões que ele nos traz, né, e hoje nós somos mais de 500. O professor Hélio Couto nos apresentou a pirâmide holística, de uma forma holística, é assim que eu interpreto, embora ele nunca tenha usado essa palavra, tá? Então assim, é uma interpretação já minha, a pirâmide de Maslow e a pirâmide que o professor Hélio Couto apresenta. Então eu entendo como uma pirâmide holística, até porque no meu estudo sobre o divórcio energético, eu apresento essa mesma pirâmide que ele nos apresenta e faço a correlação com os chakras, tá? Com os nossos centros vitais. E aí é bem interessante esse estudo e por isso eu estou divulgando aqui essa introdução. Bom, no que diz a pirâmide do professor Hélio Couto? Ele nos apresenta, ao invés de 5 degraus, como a pirâmide de Maslow, ele apresenta um sexto degrau. E eu vou te explicar o que se trata. O primeiro degrau na pirâmide do professor Hélio Couto é a pirâmide das necessidades básicas, enfim, suas necessidades fisiológicas, suas necessidades do corpo, né? São as necessidades básicas do ser humano, as fisiológicas, né? De você comer, de você dormir, tudo aquilo que é básico do existir humano, certo? Então ele engloba até em questão da segurança, da questão de ter aonde voltar e dormir, tudo isso para ele está no primeiro degrau das necessidades, ok? O segundo degrau, ele já nos apresenta um outro aspecto, que seria o aspecto dos relacionamentos e onde nós paramos na questão do sexo. Então, ele resume esse degrau no sexo, certo? Então, o terceiro degrau seria o degrau do poder. Do poder sobre as outras pessoas, do poder que se exerce sobre uma determinada nação, um determinado partido, uma determinada sociedade. E, se a gente entender isso um pouco mais e a fundo, o poder sobre si mesmo, ok? Dos nossos sentimentos, nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, tudo isso está incluso aí no terceiro degrau, que é o degrau do poder. O que levaria neste pensamento, sendo que se a gente raciocinasse que este poder ele está ligado para o alto poder, isso quer dizer que eu preciso conhecer quem eu tenho esse poder. No caso do alto, seria o autoconhecimento. Então, aí a gente já entraria no outro degrau, que seria o quarto degrau, que é o autoconhecimento. Então, você só vai ter poder sobre aquilo que você domina. Então, para dominar, eu preciso conhecer a fundo. Então, nós entramos aí no quarto degrau, que é o degrau do autoconhecimento. Aí ele apresenta mais um degrau na escala de realização humana, que seria o degrau da humanidade, que seria o degrau da espiritualidade. Por que o degrau da espiritualidade? Que seria a aplicação prática da humanidade. Isso é espiritualidade, é aprendermos a ser seres humanos de verdade. O próximo degrau, e assim, o sexto degrau, segundo ele, quando a gente atinge o sexto degrau, nós automaticamente nós resolvemos todos os degraus abaixo. Todos os degraus abaixo. Então, requer tempo, não é de um dia para outro, requer muito estudo, muita determinação, muita vontade, né? E requer alguns pré-requisitos que mais para frente a gente vai ver isso. Mas enfim, esse é o sexto degrau, que seria o ápice da existência humana, que seria a realização, a iluminação. É o ápice, é o samadhi, como os indianos falam. É o ápice da consciência humana. Então esse seria o sexto degrau que Buda, Jesus, enfim, outros avatares atingiram, né? Que é o grau da iluminação, sendo que, pelo que ele fala, todos nós somos passíveis desde que nós passemos por algumas depurações antes, né? Da abertura de consciência, para poder chegar na iluminação. E qual seria o ápice dessa iluminação? Para que a gente se autorrealizaria? Para descer todos os degraus de novo e continuar a ajudar. Essa é a finalidade e a função do ser humano se realizando como ser humano. Ou seja, eu me ajudo primeiro para depois eu voltar a descer nesses degraus e ajudar as outras pessoas também a se iluminarem e subirem. Esse é o objetivo, e isso é a prática do ser humano em si. A planta, ela se realiza na fotossíntese, segundo a professora Lucilena Galvão, né, da Escola Nova Acrópole de Filosofia. Ela nos coloca o seguinte, que a planta ela se realiza toda vez que ela faz a fotossíntese. Os nossos animais, eles se realizam sendo os nossos animais. Então, assim, não há uma consciência diferente do que ser, então eles já são realizados no que são. E o ser humano, ele se realiza sendo o quê? Sendo humano. Então, por isso que eu preparei esse estudo do divórcio energético,
para que você identifique, para que você veja em qual nível que você se encontra nesse momento. É uma análise a ser feita. Você já parou para pensar e analisar algumas coisas a seu respeito, a si próprio? Por exemplo, eu vou falar para vocês, a maioria das pessoas estão nos 2 primeiros degraus de Maslow, ou estão buscando a sobrevivência, ou estão buscando a sobrevivência da espécie, ou nós estamos no segundo nível do relacionamento. O pessoal da mídia e outros, como, né, a gente não convém falar sobre nada sobre teoria de conspiração, apesar de que eu adoro a Carol Capel, ela fala muita coisa, muita verdade, né, nos vídeos dela, mas eu vou me abster, né, de falar nessa questão de teoria da conspiração. Mas eu posso dizer para vocês que a maioria da população do planeta Terra está parada até no segundo degrau. Isso, pessoal, implica tantas coisas, tantas coisas. Vocês imaginam que saber de tudo isso vai te implicar em responsabilidades. E muitas vezes é por isso que nós achamos que não devemos subir de nível. Não, vou ficar nesse segundo nível do relacionamento sexual ad infinito. Ok, pessoal, ok. Mas o que eu posso dizer para vocês, até vou falar isso de uma forma bem leve, eu que sou tranquila nesse sentido de conspiração, de entendimento, mas o fato é que nós estamos atravessando um momento muito decisivo na humanidade. Quiçá poderíamos até estar aí à porta de uma terceira guerra, não é verdade? Ou vocês podem entender o Covid, né? Aí, ou o que esse vírus proporcionou no planeta. Então é preciso a mentalidade ser expandida, porque é exatamente essa mentalidade expandida que você vai utilizar para dar os próximos níveis, para tentar entender o que está acontecendo em nível global. Pessoal, a nossa mente, ela funciona igual um celular. Quando ela está muito cheia, você precisa baixar um aplicativo novo, você precisa dar uma deletada. E é por isso que eu apresento esse estudo do divórcio energético, justamente para dar uma limpada na tua memória, de forma que você venha a entender os próximos capítulos que o nosso planeta está passando. São informações muito importantes e eu posso te dizer que uma mente aberta, uma mente mais livre de lixos emocionais vai se tornar cada vez mais expandida para entender e até suportar, pessoal, determinadas coisas que vêm aí para frente, sem deixar alarde, sem causar pânico, não é nada disso. Mas eu gostaria, e é minha responsabilidade também, quando a gente ganha as informações, a gente precisa passar ela para frente de uma forma assim, mais tranquila possível. Mas, pessoal, posso te dizer que você que está me escutando agora, que essa informação chegou para você, você vai precisar de uma mente mais tranquila e mais livre de alguns pesos emocionais que nós vimos carregando de algum tempo, nessa vida desde a nossa infância, conforme as informações que foram passadas pra gente pela nossa família, pela nossa religião e até pelo inconsciente coletivo, aquilo que as pessoas acham que é normal. E na verdade, pessoal, por quê? Por que nossos pais colocaram essas informações na gente? Porque foi repassado da mesma forma para eles. Né? Então chegou-se a era da consciência, chegou a hora da consciência. Se esse vídeo ressoou contigo, gente, eu estou à disposição para estar deixando para você, enviando para você por e-mail o estudo do divórcio energético, que é fundamental nesse momento, se você estiver passando por situações emocionais, sabe? Por que você acha que existe tanta música de sofrência por aí? Por quê? Porque existe alguém ou algo que seja interessante, que você e nós, né, todos nós, fiquemos no segundo grau da sofrência, né, sobre os relacionamentos não resolvidos, nossos relacionamentos mal compreendidos, enfim. Pessoal, até de forma brincadeira, né, que eu cantei a música no início, falei sobre sofrência, porque, pessoal, a conversa é realmente séria, mas de forma leve, né, vamos colocar isso aqui de forma leve, porque realmente nós vamos precisar muito da nossa mente, da nossa consciência mais expandida. E esse é o meu propósito, tá? Se ressoou com você, a gente se vê nos próximos vídeos e me acompanhe pra gente conversar mais sobre esse assunto, tá? Um grande beijo, fiquem na paz e que Deus nos abençoe.